Olá a todos, o meu nome é Rui Maria Pego. Estão bem hoje? Já é a última do dia, não é? Finalmente. Bom, é um prazer estar aqui, estar nesta conferência que trata de temas tão importantes. Já vamos saber o que as minhas icónicas convidadas têm para dizer sobre estes temas, sobretudo no universo digital, onde têm presenças tão marcantes e que transformam tantas vidas. Já lá vamos. Antes de mais, deixem-me dizer que sou um homem cisgénero branco, homossexual, portanto, até tenho isto ao peito, em todas as circunstâncias, e tenho cabelo castanho e tenho barba, agora menos barba, e estou hoje aqui, e também uso óculos, portanto, para quem está com essa dúvida. Ao meu lado, tenho a extraordinária Tânia Graça, psicóloga clínica e sexóloga, figura que ouvimos em Voz de Cama, podcast da Antena 3, e que muito tem feito pela informação, não só em Portugal, como também na Índia. É verdade, onde estiveste. É verdade. Um grande aplauso para a Tânia Graça. Obrigada. Aquela que se auto-aplaude. Aplaude a ti mesma. Já vamos conhecer um bocadinho melhor. Eu vou fazer uma coisa que, embora eu já tenha entrevistado duas de vocês, só a Catarina que eu ainda não entrevistei, é uma questão que temos que resolver. Já vou querer saber um bocadinho sobre cada espécie de cada uma de vocês, mas antes vou só apresentar-vos. Guadalupe Amar. Um aplauso para a Guadalupe. Guadalupe tem tantos brackets. Médica veterinária, dirigente associativa. Demasiados? Tens de falar para o microfone. Demasiados. Acho que este não está. E este? Este está, vamos tentar. Já está? Qual deles? Alô? Acho que não. Eu acho que não está ainda. Não, Será que temos Espera aí. que... Exato, temos que ligar. não é a primeira preciso ligar, vez que estão ali a dar sinal em cima que é para... Agora é este. Já ok, está. tá. Pronto. Desculpem. Guadalupe Amaro, figura icónica da internet e ativista lutadora pelos direitos humanos. Um aplauso. Aplausos para ti mesmo. Este é um dia para aplausos para nós mesmos. E também a extraordinária Catarina Oliveira, consultora, formadora para a diversidade, espécie rara sobre rodas, uma extraordinária comunicadora. É um prazer estar aqui contigo hoje. Um enorme aplauso. Mais uma vez. Fãs aqui por todo lado. Já estamos aqui. Obrigado também ao ISCTE, à PPDI e também à AGAs para tornar isto possível. Esta conversa é a última e eu gosto muito de conversar com pessoas que criam um pensamento, que é o caso de cada uma de vocês, à vossa maneira, da maneira como comunicam, entram na vida de milhares de pessoas. Vamos começar pela Tânia, que tem esta vertente de... Quando eu comecei a seguir a Tânia, ela tinha para aí 80 mil followers, hoje tem para aí 350 mil. Não é? Não estou lá ainda, está quase. Está quase. 333, 334. É, anda por aí. Bom, paulatinamente tens feito o teu caminho. O digital, então, abriu-te a porta para tu levares a diversidade, a tua diversidade e o teu olhar sobre a diversidade a milhares de pessoas. Como é que o digital entra na tua vida e porquê que decidiste fazer disso também a tua carreira, não é? Porque parte da tua carreira é essa hoje em dia. É verdade. Deixa-me só também descrever-me. Então, sou a Tânia, como o Rui já apresentou. Sou uma mulher branca, uso o pronome ela, dela. Sou pequenina, 1,55 m, tenho caracóis e uso sempre cores muito fortes, que aliás é o que está a acontecer aqui hoje também, que estou de rosa choque. Sim. Só para saberem. Esqueci-me de dizer que os meus pronomes são ele, dele e tenho 1,92 m. Não tenho nada, tenho 1,68 m, mas eu digo às pessoas 1,70 m. Podes continuar. Sim, desculpa. Portanto, pá, sabes, lá está, inclusão de todos os corpos. Todos e mais todos. alguns, Pronto. sim. Então, como é que o digital entra na minha vida? Eu já era formada em psicologia e já trabalhava como psicóloga. Comecei a perceber, aliás, já sabia de antes, mas comecei a ativamente procurar também fazer mestrado em sexologia, porque era uma área que me interessava muito, esta das relações e da sexualidade. E há um período da minha vida em que, ali em 2019, que eu, gostando muito de comunicação, que sempre gostei assim, de falar para pessoas, como estou a fazer aqui hoje um bocado, que percebi pelo Instagram, tipo, eu tenho aqui umas coisas que são até, acho eu, importantes, que podem ser úteis às pessoas. Será que se eu disser aqui vai ser útil? Será que se ouvirem vai ser útil? Claro que com alguns medos e algumas inseguranças, porque reparem, o meu Instagram, quando eu comecei, tinha lá os meus amigos de Lolé, que é de onde eu sou. Ou seja, algum receio de ser recebido com esta agora tem a mania que é influencer e que é blogger e que coisa. Pronto, mas confiei que, mas eu estudo estas coisas, eu acho que isto pode ser útil. E quando comecei a fazer,
inicialmente era de facto só os meus amigos e as minhas amigas, mas houve muito boa recepção e a coisa foi crescendo e acho que tem muito a ver, e como falávamos há pouco também ali em cima, acho que sim, tem a ver com a forma como eu comunico e com as reflexões que trago, mas acho que tem principalmente a ver com a necessidade que há de conversas abertas, desconstruídas e fidedignas, não é? com informação credível, sobre estas temáticas, porque falar de sexualidade, de identidade de género, de orientação sexual, continua a ser, é uma frase que eu estou sempre a dizer, mas é verdade, continua a ser um bocado tabu em vários contextos. E, portanto, acho que o meu crescimento, esse crescimento que tu te falavas, também tem a ver com isto. Faz falta falar sobre estas coisas. Faz falta falar sobre estas coisas, mas mais do que falar sobre elas de uma forma, às vezes, clínica, é conseguir chegar perto dos outros. Também ajuda tu teres engolido uma espécie de lâmpada, não é? Porque tu tens uma luz quando se vê o teu trabalho. É verdade, e quando seguimos o que fazes na Antena 3, há uma sensação de uma identidade que é muito clara. E eu acho que isso ajuda, e qualquer uma de vocês tem essa definição muito palpável de quem são. Às vezes consegui dar muito esforço, acredito. Eu também tenho as minhas batalhas, mas hoje não vou falar de mim. Vamos falar. Guadalupe, o teu caminho é um caminho extraordinário de perseverança. Quem não ouviu a nossa conversa pode ir ouvir, que eu acho que era fixe, sobretudo para me dar views. Não. Sobretudo para conhecer melhor a Guadalupe, que tem esta história extraordinária. Há pouco falávamos da rejeição e da importância da rejeição e, sobretudo, da invenção do nosso próprio caminho. Como é que tu definirias a tua relação com o digital? A tempos bastante intensa e musculada, diria, no Twitter, no X hoje em dia, de onde todos estamos a partir, graças a Deus, a sair do X, que se tornou, eu estou a brincar, mas obviamente hoje em dia o X, como toda a gente já deve ter percebido, é um lugar particularmente fértil para discursos de ódio, de violência, de agressões, microagressões, micros e grandes, todas as agressões possíveis. Perguntava-te como é que para ti foi fazer esse caminho no digital. Eu acho que sinto que cultivei tudo de bom que podia nas redes e ainda cultivo de certa forma, mas agora mais íntimo, talvez, enquanto pude. Mesmo antes, muito antes de ter mais exposição, mais visibilidade, era a comunidade digital que eu encontrava nessa altura principalmente no Twitter, sim, onde eu encontrava mais apoio e que me sentia ouvida e compreendida, não é? Eu cresci durante a maioria da minha vida na Chamusca, num sítio muito pequenino, no interior, sem mais nenhum exemplo de alguém queer, sequer, ou abertamente queer, e digitalmente encontrava essas minhas pessoas, que eu sentia que seriam minhas pessoas também, apesar de nunca as ter conhecido. Então prestava-me muito apoio só por me sentir pertencendo a uma comunidade. Daí cresceu para mais visibilidade. Claro que houve um momento-chave em que explodiu, quando criei a minha angariação de fundos para a cirurgia de afirmação de género, mas antes disso já tinha alguma exposição lá, a comunidade já tinha crescido por ser, honestamente, na altura muito polémica, muito incendiária, extremamente engraçada também, também ajudou. E pronto, e depois escalou para muito mais, para ter muito mais visibilidade e, de certa forma, acabar por ter oportunidades que eu creio que nunca ninguém trans em Portugal tinha tido na vida. Na história. Na história. Na história mesmo. Portanto, ainda há muito a fazer, já vamos perceber quanto, ou melhor, ou tentar quantificar o que é que nos próximos tempos poderíamos fazer. A Catarina tem uma história diferente, ou seja... há quanto tempo é que tu estás no digital de uma forma contínua, Catarina? Eu diria que há 6, 7 anos. 6, 7 anos. Sim, eu tenho a lesão há 8 anos, eu tinha o meu Instagram tipo Tânia, não é? Não eram pessoas de Lolé, eram pessoas do Porto, mas ali de Matosinhos. E acho que consistentemente foi passado um ano, mais ou menos, da minha lesão, que eu comecei a trabalhar mais no digital, não é? Trabalhar no digital e a afirmar uma identidade muito clara. Ou seja, a partir do momento em que tu abres a boca, não há dúvidas que és tu, que é uma coisa que nem não acontece a todas as pessoas. Demoramos às vezes a encontrar a nossa voz. Sim. Eu acho que, por exemplo, eu e o Guadalupe partilhamos isso, talvez tu também, esta coisa de procurar a voz. E no teu caso parece que foi uma coisa
automática, não sei como é que foi descobrir a tua voz no digital e qual é a presença e a importância do digital na tua vida. Imagino que imensa, não é? Sim. Se calhar, antes de mais, também apresento-me e descrevo-me. Eu sou a Catarina, não é? Pelo sotaque devem perceber também que sou do Porto. Sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso numa trança assim em cima da cabeça. Estou sentada numa cadeira de rodas. Quando estou de pé tenho 1,77 m, que hoje em dia é nunca, portanto estou sempre sentada. Não sei a minha altura sentada, vai ali mais ou menos bater à da Tânia. E não há do Rui, de certeza. Não há do Rui, claro. Nunca há do Rui. Exatamente. E o meu nome gestual é este. Assim também já ficam a saber. Então, de facto, o digital, eu acho que esta frase é muito clichê, mas de facto na minha vida foi mesmo... Eu comecei a partilhar, quando me sentei nesta cadeira de rodas, comecei a partilhar as coisas do meu dia-a-dia que eu achava no mínimo caricatas, ou seja, eu tive uma inflamação na medula, portanto não nasci com uma deficiência, tinha 27 anos quando adquiri a minha deficiência, não estava minimamente informada sobre estes temas, nem tinha ninguém próximo com deficiência, e quando me sentei na cadeira de rodas, das coisas que mais me impactou foi de facto a forma tão distinta como as pessoas me tratavam, principalmente. Claro que todas as barreiras à minha volta foram enormes, mas a forma tão diferente, a infantilização, o olhar diferente, o não me considerarem como pertencente a determinados ambientes, eu comecei a falar disso no Instagram de uma forma bastante, como a Guadalupe estava a dizer, engraçada, não é? Porque era como eu recebia, não é? Quando alguém me dizia, falas muito bem para alguém com deficiência, com esta vozinha, e eu depois levava aquilo mas, espera, bocadinho... eu vi que tu tinhas dito isso. E se essa conversa aconteceu Aconteceu de facto? e foi no final de uma palestra minha. E eu pensei, a senhora adormeceu, é impossível, porque eu falei daquilo. Não, ou seja, a pessoa quer dar um elogio, mas tem a necessidade, é quase és muito bonito para negro. As pessoas negras também ouvem muito isto. Sim. Olha, nem parece. Exatamente. Por exemplo, as pessoas autistas. És autista, nem parece, agora é que percebi. E, portanto, há o ser bonito, ou ser competente, ou ser capaz, não está ligado a ter uma deficiência ou a estar em algum grupo subrepresentado. E eu comecei a falar disso da forma como eu lido no meu dia-a-dia, que eu acho que cada pessoa com deficiência tem a sua forma de lidar. Eu, de facto, tenho uma postura mais diplomata, até a explicar às pessoas que aquilo não é necessariamente um elogio, aliás, não é de todo um elogio, embora o que a pessoa me queira dar é um elogio. E comecei a partilhar e eu acho que o que conquistou, de alguma forma, as pessoas que estão comigo, não é? Que estão na minha casa do Instagram, foi que, principalmente pessoas sem deficiência, se identificaram naquele papel de espera aí, eu já fiz isso. E, ok, não me estou a sentir culpada, mas estou-me a sentir responsável para mudar. Claro. E acho que foi isso que fez também rebentar ali um bocadinho a bolha, porque a deficiência não é um tema sexy, como o sexo, por exemplo, e às vezes as pessoas preferem nem pensar nela, e isso é uma realidade, não é? E acho que foi isso um bocadinho que fez sair ali a bolha para pessoas que não necessariamente convivem com esta realidade no dia-a-dia. Mas corrige-me se estiver errado, ou alguém que esteja aqui deve ser mais sobre o tema do que eu, em Portugal há quase 1 milhão de pessoas com algum tipo de deficiência, não é? Rui, há mais, porque os nossos últimos censos, o número é 10,9% e esse número é francamente maior. Primeiro porque nos censos anteriores, nós tínhamos 17% da população. Ora, numa população que está a envelhecer, nós estamos todos a acumular comorbilidades e é ok, faz parte da diversidade humana. E nós termos este decréscimo e a comunidade de pessoas com deficiência, de facto, também luta muito para que estes dados sejam reavaliados, porque a forma, por exemplo, tu fazes-me uma pergunta se eu tomo banho sozinha para averiguares a minha mobilidade condicionada, eu tomo banho sozinha e tenho uma deficiência. Pessoas que não têm um atestado de incapacidade podem não tomar banho sozinha porque estão com uma mobilidade condicionada. E, portanto, estes números não são reais, para além de que existe um estigma enorme ainda em tu te declarares este orgulho, este disability pride, que já existe muito noutros países, mas este orgulho de tu dizeres eu tenho uma deficiência e faz parte de mim. Sim, isto não me menoriza. Exatamente. Ainda há imenso esse estigma. E há pessoas que optam até por nem procurar as suas proteções e os seus benefícios fiscais, como se chama, que não passa de uma proteção social, pelo estigma de terem um rótulo que é visto ainda muito como negativo, não é? E exigir do espaço público e das entidades que andem, não é? Ou seja, um bocado, acho que eras tu que dizias, não tenho a certeza, acho que vi no teu Instagram, esta coisa de se a culpa gera uma multa, por exemplo, a alguma entidade, que depois esse dinheiro seja utilizado de uma forma que ajude todos, não é? Exatamente.
Vamos por partes, já temos aqui um retrato mais ou menos, daqui no final desta conversa haverá perguntas, portanto, se quiserem começar a pensar no que é que gostariam de perguntar, diz. Desculpa interromper-te, mas é Tens que uma eu pergunta esqueci-me de autodescrever-me também. sim. Antes do meu nome, começar por responsabilizar neurodivergência, neurodivergente, déficit de atenção. Também eu, PHDA. Exato, É verdade. também, portanto, Esqueci-me porque tenho PHDA. Culpem a neurodivergência. Esqueci-me completamente. A Guadalupe, 28 anos, Sagitário, alta, ela dela. E estamos bem. Podes E continuar. fierce. Yes. Fierce. Bom, estava eu a dizer que o digital é ao mesmo tempo que um lugar com oportunidades. Nos vossos casos, afirmou-vos e empurrou-vos para a esfera pública. Queriam, cada uma de vocês, que isso acontecesse? Guadalupe, tu querias? Bem, imagina, empurrar-me para a esfera pública, não necessariamente. Eu acho que... Esfera pública mediática, Sim, de fazer sim. parte do discurso público. Eu acho que queria muito do que me trouxe, do que empurrar para a esfera pública me trouxe, porque transformou a minha vida Completamente. completamente. E trouxe-me muitas relações que ainda hoje nutro, que elas próprias me transformaram. Trouxe-me, como disse há bocado, oportunidades que eu acho que até então nenhuma pessoa trans conseguiria sequer imaginar que seria possível, porque ainda nunca ninguém Dá-me um teria exemplo de uma podido oportunidade fazê-lo. que tenha De chegado. aparecermos na televisão, de podermos... Coisas tão básicas, sabes? Como, sei lá, talvez nunca pensarias nisso, mas seres convidado até não para falar sobre o facto de seres trans, mas para escreveres artigos de opinião sobre política, sobre algo que seja um tópico de interesse teu, algo que seja um tópico em que és mais especializado, sabes? Sim. Coisas que outras pessoas cis sempre fizeram, coisas normais que toda a gente sempre fez, mas que a nós eram-nos, de certa forma, impedidas, não é? E só o facto... Eu acho que, como é óbvio, sou super grata e tenho consciência e reconheço o quanto se transformou a minha vida a nível individual e, talvez um pouco egoísta, até posso dizer que sim, que isso é o que me importa mais, claro, o que me aconteceu a mim e o que eu sinto por mim, mas eu acho que o que mais me surpreende, e às vezes é quando eu tenho um momento de, ok, muitas coisas que aconteceram na minha vida desde então, nos últimos... na verdade, para aí 4 anos, 5 anos, foram tão maiores do que eu. Porque não foi... Foi o facto de eu ser empurrada para a esfera pública, mas, de certa forma, no nosso caso, pelo menos, eu sinto, de pessoas trans, foi o facto de pessoas trans e questões trans serem empurradas para a esfera pública. Tipo, não acho que tenha sido mérito meu, acho que foi um conjunto de acasos que levaram a isso, a ver? Não, eu nunca estrategizei a minha presença digital ou a minha forma Sim. de ser, acho que foram coisas que aconteceram porque tinham de acontecer e aconteceram naturalmente e organicamente. Mas, de facto, acho isso, acho que foi muito maior do que eu e acho que o facto de ter acontecido inicialmente com a minha cara e com o meu nome levou a que muitas outras pessoas pudessem ter também mais dessa exposição, mais dessa visibilidade, principalmente no nosso caso, que até então, que até há muito pouco tempo atrás, questões de identidade de género não eram abordadas de todo e pessoas trans, não binárias, etc., eram literalmente Invisíveis. segregadas para o escuro, para o beco no meio da noite, e limitadas, impedidas de oportunidades de trabalho, de ser visíveis, de serem reconhecidas, do resto das pessoas saberem que existem sequer. E terem mais do que uma dimensão, não é? Eu acho que grande parte do problema é tu depois seres reduzida apenas a uma dimensão ou àquilo que tu chegaste ao discurso mediático, como tu dizias, e de repente só podes falar de uma determinada coisa ou só podes falar da tua experiência e tens que, de alguma forma, continuar a falar da tua experiência ad eternum porque não te permitem falar de todas as outras dimensões. Também falamos disso hoje. Ou seja, a minha pergunta agora tinha a ver com entrar no discurso digital e fazer parte da vida de, provavelmente, grande parte das pessoas que estão aqui sentadas, que seguem-vos, já vos viram, sabem quem vocês são, tem este lado extraordinário que é poder informar e poder chegar aos outros. Mas depois tem o embate negativo e violento de uma noite escura, que às vezes parece que não acaba, não é? E nós estamos a entrar num período particularmente tenso social, não é? Não é que não houvesse tensões antes e que não houvesse coisas difíceis e não houvesse plataformas em Portugal que disseminam ódio, mas estamos a falar de um momento muito particular da história da humanidade. Pergunto-vos se o lado digital negativo, do negativo do digital, pesa quando se comunica. Para ti, Tânia. É assim, foi pesando, porque no início, como eram só os meus amigos de Lolé, não havia, e no início eu própria não era tão politizada, porque a minha consciência política
foi sendo construída. Eu sempre tive alguma informação da minha família em relação a isto, sobre a importância do voto e tudo mais, porque os meus pais viveram no pré-25 de Abril, mas ainda assim a minha própria consciência política e onde é que eu me localizo aqui, foi uma coisa que foi acontecendo com o tempo. Portanto, eu no início não falava disso, nem era porque, não, era porque eu não sabia. Pronto, e fui percebendo, e à medida que fui trazendo esse posicionamento, ou que as minhas ideias vão um bocadinho contra os ventos conservadores que sopram atualmente, o ódio foi chegando. Foi chegando, porque perante declarações sobre direitos das pessoas LGBT, direitos das mulheres, direito ao aborto, uma série de coisas que, pronto, cria discussões e debates que, para mim, em muitos casos, já não fazem sentido, porque estamos a falar de direitos humanos, mas criam, começaram a chegar ódios vários, ameaças várias. E eu, estava a comentar há bocado com o Guada, que é tipo, será que é melhor estar com um gazinho de pimenta na mala? Porque comecei a perceber, sinceramente, nunca recebi nenhuma ameaça fisicamente, pessoalmente, ao vivo, exatamente, mas nas redes muito. O que é que eu tenho ido percebendo também e aprendido com esta experiência? Que, e estava-me a identificar muito quando estavas a dizer que eu era muito incendiária e tal, e eu identifico-me porque, nós estamos zangadas com coisas, e sinceramente, com muita razão. Só que o que é que acontece? O que eu fui percebendo é que quando eu falo muito, muito, muito zangada, eu falo para quem concorda comigo, porque quem concorda comigo vai dizer, pois é, porque esses gajos... É verdade. E eu não quero só falar para quem concorda comigo, eu quero que aquela pessoa que está ali ao fundo e que está em cima do muro sobre esta questão, pare para me ouvir. Ora, se eu começar a atacá-la, claro que ela vai dizer, não vou ouvir esta pessoa, porque está a atacar-me. Mas isto é uma coisa que eu vou dizer, é uma aprendizagem recente e que tem um lado, sem dúvida, egoisticamente falando, também de proteção, não é, da minha segurança, mas principalmente de, se eu quero passar a mensagem... Eu não é que não vou dizer, eu vou falar daquele tema na mesma. Se calhar a forma como começa a minha comunicação, o tom que uso, as expressões que uso para falar com o outro, não podem ser de ataque, porque se são de ataque, eu vou perdê-la, não me vai ouvir. Mas, se isto é fácil, não, estou a aprender. Claro. Uma daquelas perguntas, perguntas quase impossíveis de responder é se é possível falar com uma pessoa que deseja a nossa demise, não é? o nosso fim. E este é um tempo em que aquilo que nos é pedido é que, de alguma forma, continuemos a tentar partir pão, uma ideia muito cristã, partir pão com quem não concorda connosco, e este será o grande desafio, eu acho, das próximas décadas. Mas, Guadalupe, eu e tu também, quer dizer, todas as pessoas sabem, também têm isso em relação às mulheres, por exemplo, cis, seja quem for, há sempre alguém que não concorda connosco e até que denuncia a nossa existência e diz que tu não podes existir. Como é que se faz esse caminho? Hoje estamos aqui numa conferência com muitas pessoas que imagino que estejam, de alguma forma, dentro do mesmo espectro. Esta acaba por ser um bocadinho uma bolha de pensamento, mas como é que nós conseguimos falar com pessoas que não concordam connosco? Eu acho que cada um tem de avaliar como acha que o pode fazer, sabes? Porque lá está, durante muito tempo, quando eu também era muito mais chateada e muito mais incendiária, eu cresci nas redes, portanto, durante grande parte desse tempo era uma adolescente muito zangada com tudo, não é? Era normal, eu acho, ser muito incendiária. Há uns anos cheguei à mesma conclusão do que a Tânia, mas ainda acrescento que não quero só falar para as pessoas que, obviamente, concordariam comigo, como também gostava que toda a gente fosse menos chateada no geral. Gostava que estivéssemos todos menos zangados no geral. Estás a dizer para fazermos todos terapia? Sim, por exemplo. Okay. E lá está, imagina, por isso é que eu acho que cada um tem de avaliar, porque houve grande parte da minha vida que eu não conseguiria sequer conceber o facto de moderar esse sentimento, essa angústia que sentia. Não conseguia. Não conseguia não ser hostil porque me sentia hostilizada constantemente. Portanto, era o que era. Tendo a oportunidade de não sermos hostis e de tentarmos ter uma comunicação mais eficiente, na verdade, que chegue mais facilmente ao lado que nós queremos que chegue e que precisa de nos ouvir. Se temos a oportunidade de não ser hostis, acho que devemos não sê-lo. Se quisermos, de facto, levar uma mensagem avante. Se não quiserem, se estiverem a cagar e quiserem só divertir-se, divirtam-se. Pelo amor de Deus, sejam hostis. Mas se tiverem a preocupação... tem um eco, não é? Sim, mas se tiverem a preocupação de informar, de sensibilizar e se tiverem a capacidade emocional nesse momento para isso, que é o mais importante, porque sim, devemos proteger-nos em primeiro lugar. Mais uma vez, egoísmo. Se o tiverem em conta, então, sim, acho que, de certa forma, eu às vezes olho para trás e eu tenho a consciência, perdoo-me completamente e não me arrependo da forma como comunicava e da forma como existia, porque compreendo porque assim o era,
Mas sei que também tive o meu papel em contribuir para o ambiente hostil que cada vez mais se vive, não é? Também tive essa minha parte. Eu também contribuí para essa hostilização. Quando atravessamos o espaço público, o espaço físico, eu acho que finalmente fazemos também um discurso, e aconteceu há pouco tempo, por exemplo, o que aconteceu em Bristol, com a estátua do Colston e etc. O facto de que tipo de coisas, que tipo de exemplos, símbolos existem no espaço público, ou seja, a ideia de que o espaço público deve ser para todos. E, portanto, se há determinadas figuras, isto é um tema complexo, mas não vou para aí, já vou para outro sítio. Ou seja, a ideia de o espaço público comunicar connosco de uma forma que nos engloba, que nos inclui e que não nos afasta. Se eu saio e entro numa praça e a figura que está no centro da praça é alguém que matava homossexuais, eu vou ter uma relação com aquele espaço de uma maneira diferente. Mas isto nem estou aí do ponto de vista simbólico. Quando eu agora faço a pergunta, Catarina, porque no teu caso, atravessar o espaço é lidar todos os dias com, de alguma forma, a falta de pensamento sobre ti. Sim, sim. Como é que se negocia isso e como é que não se passa a vida zangado? Exatamente. Não é? Faço-te Sim. essa pergunta. Eu acho que essa pergunta, e completando também, porque concordo muito com a Tânia e com a Guadalupe nesta questão de... Eu estava a ouvir no outro dia o último episódio do podcast de Beleza das Pequenas Coisas. Sim, do Bernardo e a Mendonça. Paula falava de não se apaga fogo com fogo, não é? E a verdade é que eu sinto muito no meu dia-a-dia que, embora não é nosso papel, enquanto oprimido ou enquanto grupo oprimido, educar o opressor, porque não é, eu escolho ter este papel educativo, e eu também compreendo, e eu também, se calhar, no início, no meu discurso, embora sempre com um tom humorístico, era um bocadinho mais incendiária, e, de facto, entendo que o diálogo e a partilha mais próxima é que depois leva à mudança. E é muitas vezes assim que eu vou mudando estas pequenas questões, ou tentando mudar, principalmente no espaço público. Porque, repara, e reparem todos, quando eu andava, eu não pensava, eu costumo dizer muitas vezes, quando eu subia as escadas, eu de facto eu não pensava em quem não as podia subir. E, portanto, quando eu andava na rua, e como não tenho filhos, portanto, não tinha esta vivência, digo isto porque muitas pessoas se relacionam quando têm que andar na rua com um carrinho de bebê, e eu não tinha sequer noção de como é que são os passeios, quantas vezes é que eu tinha que passar para o meio da rua porque tinha um poste no meio do passeio, ou não tinha que passar porque estava de pé e, portanto... E hoje em dia, na minha cadeira de rodas, percebo efetivamente que o espaço público não é um espaço para todos e não é um espaço para pessoas com deficiência. E nós vamos, por exemplo, eu vou muito à Espanha, e embora a Espanha tenha imensos problemas, a verdade é que nós no espaço público vemos muito mais pessoas com deficiência, muito mais pessoas mais velhas a usufruir do espaço público que nós vemos aqui. Não é porque haja mais pessoas, mas sim porque o espaço está preparado para elas. E de facto aqui ainda não é uma realidade porque... Há zonas, ainda hoje estive no centro de Lisboa, e há zonas onde eu não me consigo deslocar de forma autónoma. E isto, de facto, faz-me entender que estes espaços não consideram e não respeitam todas as pessoas. E quando nós estamos a falar de acessibilidade, e não estou só a falar de acessibilidade física, não é? O facto de termos aqui a língua gestual portuguesa é um recurso de acessibilidade. Nós estamos a falar de um direito humano, e é um direito humano segundo as concepções mais recentes, mas que é violado, como muitos outros são, não é? Estamos aqui a falar deles também, todos os dias. Como é que não se fica muito zangada? Ainda no outro dia coloquei um vídeo sobre isso, e eu acho importante também falarmos sobre isto aqui, porque muitas vezes quando eu falo de, olha, sabem, não consegui entrar num restaurante porque tinha 3 degraus à entrada, Catarina, caramba, e não reclamas? Olha, sabem, fui ao supermercado e não tinha lugar de estacionamento porque alguém estava lá estacionada. Catarina, caramba, e não reclamas? E é o que eu costumo dizer, eu reclamo. Mas a nossa vida não pode ser um eterno livro de reclamações. Sim, e eu claro. Muitas vezes só quero ir ao supermercado comprar arroz ou água, não é? Não quero ir fazer uma Sim, reclamação. não queres ser uma ativista Exatamente. na secção dos congelados. Exatamente, é isso. Claro. Que às vezes é preciso, não é? Porque não consigo chegar a determinados sítios. Mas, de facto, isto também pode ser muito cansativo se nós também não priorizamos, às vezes, como a Guadalupe estava aqui a dizer, até onde é que nós queremos ir neste nosso papel. E eu tento fazer esse equilíbrio. Muitas vezes não reclamo, muitas vezes reclamo, muitas vezes apenas sensibilizo. Por exemplo, dou-vos um exemplo que me tem acontecido muito recorrentemente. Eu chegar a sítios e ter um balcão rebaixado, portanto, um balcão onde eu consigo ser atendida em equidade,
E o balcão rebaixado tem limonadas, tem flores, tem panfletos, tem tudo. Menos um sítio onde eu consigo ser atendida. Porquê? Porque as pessoas não sabem para que é que aquilo serve. Então vem um balcão mais baixinho, ai que giro, vou pôr aqui os panfletos todos do hotel. E muitas vezes eu sensibilizo, digo só, olhem, este balcão é para pessoas com baixa estatura ou como eu, serem atendidas e poderem assinar papéis e fazer, realmente menina, nunca tinha pensado nisso. Eu, pronto, então é só retirar isto daqui. Deixa-me tirar esta limonada da frente. Exatamente, por favor. Portanto, acho que é um bocadinho este trabalho de eu ir equilibrando também a minha saúde mental e esta constante necessidade de reclamar, até porque eu realmente vejo mudanças a acontecer com as minhas reclamações, com as reclamações de tanta gente e com a sensibilização, mas de facto tem que haver aqui um aperto na legislação e, sobretudo, no cumprimento da legislação, com fiscalização também, porque senão as coisas não avançam, não é? Fiscalização e a combater a desinformação. Eu acho que podemos Totalmente. partir para esse universo, que também é um universo pantanoso. Tânia, a Tânia anda a libertar uma vulva portuguesa de cada vez, É verdade. com os seus conteúdos. Anda a libertar-nos a todos, ainda bem. Eu sempre achei que a televisão, a rádio, e aliás, conheço muitas pessoas que acreditam nisto, mas de vez em quando há alguma resistência até dos canais de televisão e os canais de jornalistas de rádio de ter conteúdos que são abertamente sobre sexologia e como se nós não fizéssemos todos isso e não pensássemos muito nisso. É verdade. Todos. Pergunto-te, o combate à desinformação, a representatividade, vocês são 3 exemplos de representatividade, convém dizer que as pessoas que são exemplos não têm que ser role models o tempo todo? É verdade. Olha, São bem pessoas. lembrado que às vezes o que é que Isso é ótimo. Péssimo também. role Obrigada, model, não. Por favor, não. Top model ainda vá. Agora role model. Role model, não façam isso. Antes de irmos à se calhar, à desinformação, podemos falar um bocadinho sobre isso. Eu falo na minha própria história. O facto de eu ter dito há 9 anos, quase 10 anos, que era homossexual e o impacto que isso teve, que foi importante para algumas pessoas, aparentemente, para mim foi, mais do que se calhar para outras pessoas, mas o facto de depois haver sobre isso, não só sobre mim, mas sobre as outras pessoas que de alguma forma habitam o espaço mediático como figuras que revelam quem são, existe de repente a ideia de que não podem falhar em nada. Não que eu hoje em dia pense muito nisso, mas quando era mais miúdo pensava mais nisso. Vocês sentem uma pressão de não falhar na comunicação que têm? Nunca na vida. Tu já percebi que não. Nunca na vida. Ainda bem. Tudo. Mas às vezes é difícil chegar aí, não é? Não. Não. Opa, para mim não. Para mim Ensina-nos, foi por natural. favor. Como é que é? Primeiro era o que mais Rui, faltava. para ti é difícil porque és neurótico. Para ti, para mim não. Não, já basta a culpa cristã de quem foi crismada. Tipo, Sim, sim. deixa-me em paz. Está aqui do lado esquerdo. Agora ainda vou levar com a responsabilidade de toda a gente que me segue de eu ter de ser. Era só o que alguém. me faltava. Opa, Claro. deixem-me ser péssima, às vezes, sabes? Sim. Também quero o direito de falhar. Eu adoro o direito a falhar. Temos todos o direito de falhar, Catarina? Sim, sem dúvida. E eu, depois dar-me-ás umas dicas, eu acho que estou muito melhor hoje em dia, mas de facto também com o mediatismo, e tu há bocado estavas também a falar disso, eu acho que me trouxe uma responsabilidade que eu às tantas quase que me entendia como eu não posso falhar mesmo em nada. Porque eu estou Embaixadora, aqui. não é? Exatamente. Claro. E hoje em dia cada vez mais me tenho libertado também, porque me tenho informado cada vez mais de que eu sou a Catarina, que gosta de ananás na pizza, ficam a saber, que tem uma deficiência, eu sei, Falha é polémico, principal. por isso é que eu pego sempre nesta. Portanto, eu tenho as minhas camadas e tenho os meus privilégios, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, Sim. que me tira privilégios face a vocês. Embora temos aqui 2 pessoas com neurodivergência, mas a verdade é que eu fui-me apercebendo também dos meus próprios privilégios dentro da comunidade e de que na comunidade é feita de diferentes pessoas. E partilhar esta experiência que me aconteceu há 2 semanas, estava num grupo de trabalho no WhatsApp, onde havia uma pessoa surda, e eu mandei um áudio. Estava à pressa e Não entrar te numa ocorreu? consulta, mandei um áudio e quando voltei ao WhatsApp, essa pessoa dizia: Catarina, o meu telefone ainda não transcreve áudios. E eu comecei a cavar um buraquinho, não é? Para me enviar lá dentro, e pensei: não, caramba, tu és humana, podes falhar, pedi imensa desculpa, não fiquei com aquela coisa que nós todos muitas vezes fazemos: desculpa, não foi por mal, intenção é diferente de impacto. Eu simplesmente pedi desculpa e segui em frente. Mas tenho-me apercebido que, caramba, eu não sei tudo sobre tudo e eu represento-me a mim, Catarina, que tenho uma deficiência, e o que eu puder falar sobre deficiência em todos os palcos falo, mas este peso eu tenho vindo a tirar das minhas costas, porque senão não é sustentável, senão nós somos máquinas Claro. que não nos permitimos falhar. Eu faço esta pergunta também porque o universo digital é particularmente violento, porque o que acontecia antes era tu poderias dizer uma coisa na rádio ou na televisão e não tinhas um impacto imediato. Pois. E vocês têm, não é? Pá, Nós temos. um story, hoje em dia. pima, já está. Qualquer pessoa tem, não é? É verdade. Como é que
tu lidas com isso e partimos também para o combater a desinformação, que eu acho muito importante, porque também é uma altura em que toda a gente segue uma página de psicologia. Agora, sim. não é? Como é que tu vês este lado da informação estar tão disponível ao mesmo tempo, tão às vezes mal enquadrada, não é? Sim, verdade. Porque é importante nós... Lá está, as redes sociais trazem aqui um acesso facilitado à informação, mas é preciso nós percebermos, espera aí, mas esta pessoa que está a falar de psicologia, ela é efetivamente psicóloga? Ela é regulada pela Ordem dos Psicólogos? É uma coisa importante também, não é? Existe uma entidade reguladora, obrigada, por alguma coisa, não é? Para que se houver algum problema, alguma irregularidade no trabalho daquela pessoa, alguém possa fazer uma queixa. Portanto, acho que é importante nós, e eu sei que isto às vezes é tipo, estamos numa era de consumo rápido, mas é importante nós verificarmos as fontes. Tipo, esta pessoa disse para eu fazer X, Y e Z, porque eu assim, no meu caso, do meu trabalho, vou ter mais orgasmos, ou vou ter mais... Mas esta pessoa tem certificação para dizer aquilo que está a dizer? Porque às vezes a informação que se passa sobre saúde mental, saúde sexual, pode ser perigosa se for errada. A desinformação pode ser mesmo muito, 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 muito perigosa. E juntando aqui com a pergunta anterior, há uma coisa que eu sinto que me protege muito, que é sobre isto de errar, que eu tenho medo. Eu tenho medo de... Não tenho um medo paralisante, mas... Eu quero fazer o certo, eu quero sentir que estou sempre a ir ao encontro, nem é das expectativas dos outros, mas é daquilo que está nos meus valores. E às vezes não vou. Às vezes isso é uma coisa que não é bem aquilo que eu queria dizer ou na forma que eu queria dizer. Imagina, és humana. Exatamente, exatamente. O que é que eu sinto que me protege, inclusive em, às vezes, passar uma informação que eu percebo que já não concordo com aquilo ou que disse errado. Eu não tenho problema nenhum em dizer assim, malta, enganei-me. Não está certo. Aquilo que eu disse não está certo. Ou a forma como eu disse não está certa. Ou não tenho problema com isso. Eu acho que isto também vem da maturidade, não é? Acho que mais atrás, jamais. Tipo, eu é que sei, eu é que faço e acontece. Mas depois com o tempo e com a responsabilidade, não é? Sobre as coisas que estou a dizer, que há muita gente a ouvir, se eu disse mal, ou se eu não disse da forma que eu gostava de ter dito, eu volto e digo, não era isto que eu queria dizer. Ou, eu queria dizer isto e a forma que eu disse não foi fixe, ou foi aqui ofensiva para este e este grupo que eu estou sempre a defender, porque pode acontecer, mesmo para mim, que estou super atenta ao machismo e à homofobia, pode-me sair alguma coisa, porque está super entranhado, está-nos tão debaixo da pele, a própria pessoa, estou a falar dos casos das pessoas LGBT, ou a própria pessoa com deficiência, tem o capacitismo entranhado em si, não é? Então, Sim, o olhar, não é? Uma coisa... Sem dúvida. Exatamente. Portanto, eu acho que a desinformação, acho que estes dois pontos conectam-se aqui, não é? Também pode ser combatida com a responsabilidade de quem, falando para massas, vou dizer, de assumir sem problema que aqui não era isto, afinal é isto. E eu vou estudar mais sobre e trago-vos essa informação. Pelo menos é aquilo que eu tento fazer. E ir aprendendo no caminho. E acho que quanto mais erro, ou seja, quanto mais vezes isso acontece, também mais chill vou ficando sobre isso. Tipo, pronto, ninguém... Pá, isto não teve uma consequência gigante na vida. Ninguém vai pedir a tua cabeça, não é? Não, eu acho que não por isso. Talvez por outras coisas. Portanto, é isso. É eu própria ver-me como a eterna aprendiz que sou, como toda a gente aqui sentada. Estamos a chegar ao final de 2024. Ainda hoje, novas notícias sobre o que se passa na Ucrânia e na Rússia, ou na Israel e na Palestina. Vamos ficando dormentes às coisas que vamos vendo, infelizmente, tal é a quantidade de informação que nos chega. Pergunto-vos, quando olham à volta, se sentem que a diversidade, neste momento, se a dimensão daquilo que nos chega através dos telefones, se nós em Portugal estamos a fazer um exercício consciente de criação de pensamento, se sentem que seguem pessoas que vos transformam as vidas, ou seja, ou se estamos todos de alguma forma muito agarrados aos mesmos temas, ou seja, se nós estamos a conseguir criar de uma maneira... se calhar a minha pergunta é um bocadinho confusa, mas a minha pergunta no fundo é: a diversidade está bem representada hoje ou estamos à espera de importar o olhar dos outros? É para eu começar? Ok. Olha... Porque nós vemos tudo através dos olhos de tantos canais de informação, não é? É verdade. Que temos dificuldade em criar a nossa própria leitura do que se passa, não é? É se eu verdade. só vir um determinado jornal, vou olhar daquela forma. Se eu só vir, ou seja... Até porque eu acho que não somos treinados para pensamento crítico. Não somos. Eu tenho a sensação, pelo menos da minha fase de vida escolar, que é tipo, nós queremos iguais uns aos outros. Sim. A pensar igual e a não questionar muito. Sim. Não... E diferença baixinho. Baixinho, exatamente. Exatamente. Portanto, eu acho que não houve esse treino e atualmente, nesta era do imediatismo, lemos as letras gordas, não é?
é isto que está a acontecer. Há uma certa, eu concordo plenamente com isso, e há fundamento de psicologia para esta sensibilização àquilo que é chocante, e é para continuarmos a chocar, para que nos movimentemos sobre isso. Há uma coisa que eu sinto, e vou partilhar convosco, que é, e partilho isto sabendo que será, lá está, se calhar uma falha minha, que é, eu neste momento, eu sinto que estou muito agarrada aos meus temas, e às vezes quando tento ir para outras bolhas, penso, mas eu não estou a dar conta. Pois. É muita coisa. E atenção, eu digo isto com a consciência de que há coisas que se calhar devia estar a falar e não estou. Mas sinto isto, porque, imagina, estou a falar sobre machismo, mas depois há uma questão LGBT que surge. Mas depois há uma situação de uma pessoa com deficiência e um comentário capacitista em relação à sua sexualidade. E depois há a Palestina. E as mulheres da Palestina, e as crianças da Palestina, e as pessoas da Palestina, e pessoas LGBT na Palestina. Às vezes é tipo... Eu às vezes, quando vejo isto tudo, sinto-me tão impotente que é tipo, eu vou-me só meter debaixo do meu edredom, então. Ou desligar o telemóvel. Eu sei, E mas dar um passeio na rua. é verdade. Não, porque imagina, eu estou a ouvir, tipo, não, Cansativo, liberta. não é? Obrigada. Liberta tudo isso, tipo... A cara do Guadalupe o tempo todo parecia um meme, estavas assim. A ouvir, a pensar. Eu acho que é possível sair de casa, mas nós achamos que não temos essa possibilidade. Não, eu sei, e quem mas- está no mas- digital às vezes acha, ou tem que comunicar Sim, todos os isso dias, eu que entendo. eu tenho que estar em cima dos acontecimentos. Não é que depois cais num poço. Não, e Já no estou. fundo não é uma coisa honesta também. Ficas Estou a no brincar. remoinho. Tu tens de ser mais consciente sobre o alcance que podes ter verdade. verdadeiramente. estás Como a é ver? óbvio. Não, isso- Comparar o alcance que tu gostarias de ter, o que tu gostarias de mudar, versus o que tu actually consegues. estás a ver? Sem dúvida. E às vezes o que tu consegues mais até é pessoalmente no dia a Num para um, dia. é verdade. Não, e há aqui uma coisa, mais uma vez, que me apazigua, que é, eu vou falar daquilo que eu sei verdadeiramente e que eu não passei por umas letras gordas. Sim. É aquilo que eu estudo, que eu aprofundo e que, portanto, eu consigo elaborar melhor e ser mais útil. Mas eu vou-te dizer, há um mix aqui, há eu a querer ser útil em várias frentes e há muitas vezes uma cobrança da nossa audiência também. Opa, mas... Cagámos, não é? É isso. A Guadalupe está Eu vou levar a evoluída, Guadalupe para faça mais, está casa. evoluída. Desculpem, não, mas é que Guadalupe és meu spirit animal. Adoro, não dá, adoro. não pode ser. Não, eu percebo as duas. É incomportável. É incomportável, É verdade. sem dúvida, Tu mas... tens de existir, acima de tudo. Então eu vou adorar saber a resposta a esta pergunta que vou fazer agora, que eu ia mandar para a Catarina, mas mando para ti já. Há uma missão na comunicação digital, no teu caso? Opa, para quem a quer ter e acha que a tem, ótimo, tem ou não. Para Tu mim não não estás há. nesse barco? Para mim, não estou. Circulação livre, comunicação livre. Ok. Não sei, eu sempre, aliás, por isso é que eu durante muito tempo, depois fiz as pazes com isso, porque se te atribuem, se há muita gente a atribuir-te esse termo, então às vezes é tão verdade o que tu sentes como é o que as pessoas sentem sobre ti. Sobre determinadas coisas, nomeadamente sobre o termo ativista. Durante muito tempo, Eu ia fazer essa pergunta. eu ficava super desconfortável com esse termo, porque sabe, eu não me sentia muito ativa no meu movimento social. O meu ativismo era existir. E isso ser muito impactante para muita gente, mas na verdade eu não fazia muito Estavas por só a isso. respirar. Só existia, só falava, só. E lá está, de uma forma zero estrategizada, zero planeada, sem sentir que era uma grande missão. Portanto, acho que para quem a tem, ótimo, se bem que, lá está, mais uma vez, pelo amor de Deus, poupem-se e tenham alguma consciência de que lutas escolher e quando escolhê-las, não é? Não queiram... Opa, não acredito que estou a dizer isto, parece tipo a minha mãe quando eu era adolescente, mas tu não vais salvar o mundo inteiro, sabes? Tipo, É verdade. A de mãe certa estava forma- certa. Sim, de certa forma estava, mas eu encontrei muita paz em saber que salvo algo, que algo eu vou salvando, sabes? E o que eu consigo salvar, as pessoas que eu vou conseguir salvar, as pessoas que eu vou conseguir educar, informar, sensibilizar, é suficiente, vai sendo suficiente. Mas não vale a pena acreditar em algum tipo de utopia, no sentido de não a utopia que pode mesmo acontecer, mas é uma ideia de um filósofo, acho que é um escritor uruguaio, que diz eu acredito na utopia, eu não sei se é bem assim, mas ele diz a utopia faz-me andar mais 2 passos, ou seja, caminhar na direção de uma coisa... É por isso que estamos aqui hoje, não é? Por isso que a maior parte das pessoas que está aqui hoje, porque acreditamos que a diversidade ou que a sociedade pode ser melhor, de alguma maneira, que pode incluir, que pode ter mais equidade, que pode ter mais diversidade. Sim. Procurar a utopia... ter uma missão é importante para ti, Catarina? São 2 coisas diferentes, não é? Sim, eu quero alcançar também este estágio high level Nirvana, da Guadalupe, não exato, é? Nirvana, completamente. Claro que
eu não tenho esta visão utópica de que efetivamente vou mudar o mundo e acredito muito também. Há a mãe de uma criança com deficiência no Brasil, que é bastante mediática também, chama-se Lau Patron. Quem tiver curiosidade, ela tem uma TED Talk onde ela fala desta questão das micro-revoluções, de nós irmos fazendo pequenas coisas à nossa volta, não é? A pessoa que coloca uma casa de banho adaptada num café porque viu o meu Instagram, isto aconteceu, ou a criança que me diz, ou a mãe da criança que me diz, olha, a minha filha viu um vídeo teu abrir a porta, como é que tu abres a porta com a cadeira e agora tem treinado em casa para ser mais autónoma. Estas pequenas coisas também vão mudando as coisas e eu acho que também me agarro muito a isto para acalmar um bocadinho aquela ânsia de nós também querermos, fica até overwhelming, de querermos chegar a todo lado e não ser possível. Mas eu queria também dizer que, porque há bocado estava-vos a ouvir falar desta questão da diversidade, eu acho que nós, e também com o digital, temos vindo a enfrentar também aqui um grande problema, que é quase este viés confirmatório. Eu acho que as pessoas já sabem o que é que elas querem procurar, ou seja, em que elas acreditam, e tudo reforça a sua visão. Ou seja, muitas vezes nós, como a Tânia disse, não estamos habituados a ter um pensamento crítico e muitas vezes não vamos pesquisar e educar-nos sobre o contraditório, às vezes, ou sobre pessoas que pensam no outro lado, não é? Não pensam como nós. E isto faz com que nós achemos que a nossa realidade, e eu vejo muito isto, pessoas que não têm deficiência, pessoas que são brancas e que não acreditam efetivamente que o racismo é uma realidade, ou que o capacitismo é uma realidade, porque estão muito fechadas no seu próprio privilégio. Como exagero, não é? Como exagero, já não total, se pode dizer nada. Total, exatamente, sim. A questão de lá está, de tu explicares a alguém que estás na rua e que não queres ser empurrada, como me acontece às vezes, estar no shopping e alguém me empurrar porque acha que tem que me ajudar, e que isto é uma invasão do meu espaço pessoal, e eu explicar isto a alguém e a resposta do outro lado ser: Catarina, mas também não foi por mal, a pessoa só te queria ajudar. Eu sei, mas é uma invasão da minha privacidade. Ou tu perguntares a uma pessoa negra: mas tu és realmente de onde? És mesmo daqui? Ai, mas és portuguesa, mas mesmo de cá, não vieste de lado nenhum. Isto é uma invasão, não é? Ou o que estávamos a falar, nem pareces, ou nem é. Isto tudo, explicares a uma pessoa que está fechada na sua diversidade monolítica, não é? É muito difícil. E o digital traz informação belíssima, mas também traz muito desinformação e este reforço do nosso próprio preconceito. E eu acho que isso é um grande perigo também, que eu pelo menos me apercebo no meu trabalho diariamente. Deixa-me só fazer uma parte que o estado de nirvana que consegui foi também passado muitos anos, Quantos anos, centenas diz-me? e de centenas de pessoas. 15, uns pai. 5. Não, mas Cinco, pronto, digitalmente 5. mais agressivo, para aí 5, É que 6. tu também começaste antes, não é? Sim. Então Exato. atingiste mais As Mas é depressa. que Temos tempo, 6 anos no Tânia. Twitter são 25 na Exato, vida real. vários Ah, anos, Twitter, eu não centenas tenho. e centenas de pessoas a serem o mais violentamente transfóbicas possíveis, Pois, ameaças de morte, de Ai, violação, meu dead Deus. naming, Mas misgendering, podemos perguntar, tudo. quantas Chegas pessoas a um neste painel é ponto- que já tiveram ameaças de morte? Por acaso não. Ah, eu já tive. Pois. Mas bem, eu acho que as pessoas têm pena. Não foi? É verdade. Eu acho que é só por causa disso. É verdade. Acho não. Sério, Coitada, pronto. Já está assim. Tadinha também, não Já é? está assim, também agora vou matá-la. Pronto. Diz, não, é só porque eu tenho que abrir as perguntas do público. Diz, Sim, Bruno. sim, sim. Pronto, passado muito tempo disso e de confirmar a disparidade entre a violência que sentia nesses pequenos ambientes hostis digitais e, na verdade, a paz e a harmonia que eu tenho o privilégio de sempre ter encontrado na vida real, na minha vida pessoal, no meu dia-a-dia, ficava tipo, não, eu não posso querer saber destas pessoas. Tu não podes querer saber destas pessoas para nada. Tens de lembrar, em alguns momentos, que aquilo são pessoas, claro que são pessoas, mas também, na verdade, naquele momento são pixels. São só pixels. E aqueles pixels podem ser trocados por pixels de vídeos de um gato ou de uma receita de bolachas, sabes? Tipo, Sim. tens de... Sábia. Às vezes só precisamos de um bolo de bolacha. Exato. É verdade. Ai, eu adoro. Bom, qual. é o momento, já me tinham indicado que há muitas perguntas. Vejo uma pessoa, mas estou só a fazer um bocadinho de drama, que é para ver mais perguntas. Temos aqui mais ou menos 10 minutos para ouvir algumas perguntas. Temos aqui, podem levar um microfone, ou tem aí, ou querem um daqui? Vem um microfone já. Por favor, quando receberem o microfone, apresentem-se, ou apresente-se, e diga qual é o seu pedido. Sinto que esta conversa foi tranquila. Muito bem, então, Mesmo. Ana,
Sou Olá, uma Ana. mulher branca, cisgénero, hetero, mãe de 2 filhos, com muitos privilégios, mas muito aliada destas causas que temos vindo a falar nestes últimos 2 dias. Trabalho o tema da diversidade e inclusão no mundo corporativo e um dos argumentos que eu ouço muitas vezes é "Ai pá, que agora já não se pode dizer nada, já não podemos falar de nada, já não podemos ser quem somos, já não podemos dizer nada." E então queria pedir-vos para comentarem um bocadinho este argumento e lembrei-me, não é, da semana passada do tema da Castanha Gate, não é? E pedir-vos para, particularmente com esse exemplo em mente, falarem um bocadinho do que é que acham, não é? E do que é que as pessoas hoje em dia são muito rápidas a reagir e a falar, e o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Eu quero só dizer algo muito rápido, depois vou passar para uma delas que terá algo mais inteligente para dizer. É que esta questão, de facto, continua a ser das poucas que me zanga muito, Zanga-te, porque é zanga-te, tão vá. estúpida. Queremos ver. Pá, é estúpido porque costuma vir sempre dos grandes paladinos da defesa da liberdade de expressão, que dizem que não se pode dizer nada, quando na verdade a única coisa que está a acontecer é eles estão a ter de ouvir outras pessoas, Ora outras bem. opiniões Portanto, contrárias a estavam eles. caladinhas. Ninguém te está a calar, tipo... É verdade. Pela primeira vez há consequências, não é? Eu acho que é um bocadinho E o que se passa. e a consequência, na verdade, é só outra opinião, sabes? Naquele caso, as pessoas ficaram muito chateadas nesse exemplo de que a marca retirou, estão a calá-los. Não foi uma decisão da empresa, foi uma decisão da equipa de marketing. A única coisa que aconteceu foi pessoas criticarem, da mesma forma que tu podes achar piada e que as pessoas podem fazer esse tipo de piadas, outras pessoas podem dizer que não acham piada. Tipo, pá, acho estúpido, acho patético, acho imaturo, parecem crianças mimadas e acho até ofensivo para muitas pessoas que vivem ou que já viveram em censura, em que efetivamente não podiam dizer o que achavam. Tipo, é estúpido. Sim, eu acho que a diferença também é que... estúpido. É verdade. Acho que sumariza bem. Sim, Não, resumo. e eu acho só que, é muito rápido, mas eu acho que a diferença também é que durante muitos anos as pessoas diziam o que queriam e do outro lado não havia... Eu, por exemplo, se tivesse nascido há muitos anos atrás, não teria voz para dizer não, eu não quero isto, eu quero que façam assim, eu não quero que me toquem, eu não quero que me tratem de uma forma infantil. E agora, como eu digo, as pessoas acham que não se pode dizer nada. Não, simplesmente agora tens uma consequência, não é, do que tu me estás a dizer. Portanto, não teria nada a acrescentar. E depois há um cumulativo de preconceitos, não é? Portanto, tu dizes, não me infantilize, ela é zangada. Não, Não é? Sim, Vai logo a sim. seguir já me para as disseram, mulheres sim, serem sim, zangadas. sim, sim. Ou seja, eu acho que o que acontece pela primeira vez, e eu acho que noutras sociedades onde isto já acontece há mais tempo, ou seja, falarmos sobre tudo. Por exemplo, a Inglaterra é um ótimo exemplo, que está 20 anos à frente neste aspecto, tem os seus problemas objetivamente, o Reino Unido, mas quer dizer, não se põe em questão as pessoas discordarem. Pois. É saudável, é bom. Portanto, eu acho que quanto mais discordarmos, melhor. E acho que sim, acho que devemos ter uma reação pública sobre isso. Se está no espaço público, é um espaço de todos. E esse é que é o ponto, não é? E acho que antigamente não era bem assim. Eu acho que normalmente quem resiste de uma forma tipo porco-espinho são normalmente pessoas que odeiam ouvir outras opiniões. E são normalmente homens hetero. Brancos, São. de uma determinada idade. Mas também não quer dizer que não há pessoas que são, obviamente, extraordinárias e que com o tempo, e que não são isso. Ou seja, também é difícil de analisar. Mas tendencialmente acontece. Eu, na minha experiência profissional, tive vários momentos onde o facto de eu ser homossexual era visto como um problema para ser a cara de uma marca, ou ser o protagonista de um programa. E eu sou um homem com uma voz grave, por exemplo. Há uma série de coisas, série de fatores que invisibilizam outros. E, portanto, isto é só um exemplo de como pois já não se pode dizer nada. Não, pela primeira vez pode-se dizer tudo, talvez. Exatamente. Acho eu. E Não coisas que antes que eram ditas e que hoje se percebe que são enquadradas em racismo, homofobia. Portanto, quando não estamos a falar, já passamos a linha da liberdade de expressão quando estamos a entrar no crime mesmo, porque racismo é crime, não é? Quando entramos aí, já não é, mas eu estava só a fazer uma brincadeira. Mas essa brincadeira, repara, reforça um estereótipo sobre um grupo que já sofre com esse estereótipo há 1000 anos. E eu acho que essa desconstrução é precisa de ser feita precisamente em quem não gosta de ouvi-la, não é? Que é quem não vive nada dessas experiências. Porque eu acho que uma pessoa, se for de algum tipo de grupo que é segregado de alguma maneira, pelo menos da minha experiência sinto isto, se for de algum grupo que é segregado de alguma maneira, tem outro tipo de sensibilidade para ouvir os restantes grupos. Não quer dizer que saiba tudo. Eu lembro-me até, Guada, quando foste ao Voz de Cama, porque já estive as duas no Voz de Cama, tu dizias uma coisa que é,
eu ou as pessoas trans, que nós queremos só que nos ouçam, porque eu também não sei o que é viver com uma pessoa negra. Eu também não sei como é que é viver com uma pessoa com deficiência. Mesmo entre pessoas trans. Exatamente, porque cada realidade é única. Exato. Pá, ouvir-nos uns aos outros só, eu acho que é fixe. Ou Não há só uma maneira de viver, há tantas maneiras de ser, não é? Eu que acho era é isso que, falamos. claro, por exemplo, estavas-me a fazer lembrar a Tânia, porque eu acho que é tão grave quando nós falamos de questões como racismo, machismo, capacitismo, etc. Mas a verdade é que, e eu acho que também, se calhar, a pergunta também vai, ainda por cima num ambiente corporativo, eu acho que às vezes o mais difícil é nós desconstruirmos aquelas microagressões de, por exemplo, dizer ao colega de trabalho que vai tirar a sua licença de paternidade, vais de férias, um mesinho de férias, ou a mulher que está a ser assertiva numa reunião, tu deves estar naqueles dias, não é? Antes. Ou seja, estas questões que depois nós recebemos o caramba, era só uma brincadeira, já não se pode dizer nada. Mas como não entra nessa categoria de, claro que é machismo, não é? Mas não é tão impactante como uma questão racista, se calhar, ou capacitista, às vezes é mais difícil ainda desconstruir, diria eu, pelo menos da minha experiência. É desafiador. Mas também não acho que vamos resolver isso hoje, mas podemos tentar. Sim. Próxima pergunta, quem é o seguinte? Temos aqui uma Penso pessoa. que sou eu. Olá. É isso. Olá, boa tarde. Olá. Eu estava na dúvida se devia participar Como é que se chama? ou não. Só para- Chamo-me Daniel. Olá, Daniel. Sou um homem cis branco. Eu nunca disse isto em público, eu sou homossexual. Isto é a primeira vez que digo em público. Yeah! Ainda que... Tem com o leque e tudo. Eu penso que isto é um sítio Desculpa, seguro, não portanto, estamos a ouvir. Sim. é um sítio seguro, portanto, eu acho que não há problemas em partilhá-lo. E muito honestamente, pronto, eu sou médico de Medicina Geral Familiar e estava na dúvida se devia participar ou não e no fundo isto acaba por ser uma tentativa de mostrar um outro ponto de vista nesta discussão. Desde já, muito obrigado pela vossa partilha. Vocês, de facto, são todos inspiradores, incluindo o Rui, apesar de não ser um dos palestrantes, mas eu gosto muito eu sigo a Tânia no Instagram. Eu a Catarina e a Guadalupe não a conhecia, mas vou começar a seguir, porque é, de facto, inspirador. E quero chegar um pouco também aí. Ou seja, nós que estamos aqui, estamos todos muito permeáveis, e há pouco tocaram neste assunto, estamos muito permeáveis a estas informações que nos são valiosas, não é? Ou seja, vocês partilham coisas e nós estamos aqui a beber com toda a intensidade. E, na verdade, eu no outro dia tive uma discussão com um amigo sobre este tema. Quando vocês querem impactar o vosso público, vocês, de facto, estão a dizer um bocadinho aquilo que a Tânia disse há pouco. Vocês estão a dizer aquilo que eles querem ouvir, não é? Porque acaba por estar um bocadinho enviesado o argumento, porque, ok, sim, a Tânia está a dizer isto, ou a Guadalupe está a dizer isto, eu concordo com ela porque é exatamente isto que eu penso. Mas eu acho que quando se quer mudar mentalidades, e eu, enquanto médico de família, tenho um pouco... Aliás, eu já vi milhares de pessoas no meu consultório e em variados contextos, urgências, consultas, e eu acho que nós somos todos tão diferentes também dentro da nossa coletividade, não é? Que acho que também temos que pensar que cada um também faz o seu percurso, por muito que seja, por muito que não seja aquilo que nós queremos que seja. E eu acho que a forma de nós chegarmos a mais pessoas passaria muito também por fazer com que elas de facto sintam aquilo que nós sentimos. Por muito que eu entenda que exista aqui às vezes estamos chateados e temos que impor os nossos limites, nós temos que dizer, olha, estás a atingir um limite, portanto, por favor, não voltes a fazer. Isto é fundamental em qualquer tipo de relação. Quando estamos a falar para massas, eu acho que nós temos que chegar ao coração das pessoas. Isto é um bocadinho lamechas-se dizer. Mas a verdade é que eu já tive uma grande amiga minha que me disse, antes de eu lhe dizer que era homossexual, que me disse que todos os gays deviam morrer. Antes de eu lhe contar. Pois. Eu contei-lhe e ela, entretanto, agora parece que é uma outra pessoa, não é? De repente saltou-lhe a tampa e já está com outra visão completamente diferente. O meu pai, quando eu lhe contei, ele disse-me que não queria saber de namorados meus, que eu podia fazer a minha vida, não queria saber. Na pandemia eu fui com o meu namorado a casa e ele apresentou-lhe os porcos e as galinhas no quintal. Ou seja, eu acho que todas as pessoas têm o seu caminho que também têm que fazer. Nós também temos de ter alguma... Não é ser condescendente, eu acho que nós não temos de ser condescendentes, porque toda a gente é responsável pelos seus atos. Mas acho que também devemos ter um bocadinho mais de generosidade. Nós que, felizmente, acho eu, espero não soar arrogante, temos uma visão muito mais abrangente, se calhar também dar espaço aos outros para que possam também fazer o seu caminho.
Pronto, e não sei se concordam com isto ou se querem Sem dúvida, comentar. sem dúvida. Pronto. Mas tens uma pergunta mesmo? Não, era só queres para que nós mostrar este comentemos? ponto de vista e era no fundo para comentarem, para perceber, porque Sim. acho que não é contra aquilo que vocês disseram. Não. Não, eu acho que Antes, pelo contrário, acho que é mais como complementar e se vale ou não a pena também. Eu se calhar diria aqui outra coisa. Eu acho que se calhar a nível da comunicação nós deveríamos se calhar pensar em verdadeiras estratégias de marketing para comunicar as nossas causas. Porque se uma Coca-Cola ou uma Vodafone, na altura de Natal, fazem campanhas brutais em que quase uma pessoa deita uma lágrima quando está a ver televisão, porque é que nós não fazemos com as nossas causas? Porque é que não pomos as pessoas a sentirem as nossas dores e a sentir aquilo que nós verdadeiramente somos? Ao contrário aqui da Guada, que dizia que nunca estrategizou muito a sua comunicação, eu no início não fazia, mas atualmente faço. Aliás, tenho aqui a pessoa que trabalha comigo, o Filipe, e a Annie, que são as pessoas que me ajudam a pensar, nem é tanto no que vou dizer exatamente, mas como comunicar melhor. Tanto que esta conclusão não fiz sozinha, aquela que dizia de se eu quero chegar às pessoas que estão em cima do muro ou que estão do outro lado do muro, eu não posso começar só a dizer que elas não valem nada, porque odeiam pessoas que eu acho que merecem amor. Porque é difícil, e vocês também diziam isso, como é que nós conseguimos conversar com quem não quer a nossa existência, não é? É muito difícil, é um exercício difícil, eu acho, de elevada consciência e sabedoria. Acho que não é a mesma coisa fácil de se fazer. Mas a minha conclusão, uma vez que eu não sou formada em comunicação, portanto, a minha conclusão a esse nível foi muito também através da equipa com quem trabalho. E queria só aqui dizer uma coisa, que é, quando faço vídeos, não é que eu não estou a dizer o que sei que as pessoas querem ouvir. Eu estou a dizer coisas que depois, na prática, como estou zangada, quem está zangado comigo e já concorda comigo também diz, é isso mesmo. Não é que eu pensei assim, vou dizer isto, porque isto toda a gente aqui concorda. Não, eu disse o que eu penso. Só que, ou aquilo que fui estudar, ou o que seja. Só que é a forma, porque é isto que é mesmo especial na comunicação, que é a mesma mensagem pode mesmo ser passada de uma maneira que eu não perca a audiência nos primeiros 5 segundos. Se eu, em vez, é uma coisa que nós temos falado muito, se eu se calhar nos primeiros 5 segundos não disser logo, porque eu sou feminista, e atenção, eu digo sempre que sou feminista, mas se calhar se eu não começar com sou feminista, sem dúvida. e começar de outra maneira, eu não perco todas as pessoas que têm um preconceito com essa palavra. E eu vou ter a oportunidade de explicar, ao longo do vídeo, o que é o feminismo. Em vez de... Portanto, eu vou dizer a mesma coisa, mas vou aqui fazer... Portanto, isto para dizer que a estratégia passa um bocado por aí, que é ser o mais útil possível, e isso passa também por trazer mais gente para a conversa, em vez de afastar. Sim. Eu acho que a empatia... Desculpem, fui longa. Eu acho que a empatia é fundamental, e tu dizias uma coisa na qual eu acredito muito, ou seja, esse é o poder das histórias, não é? É por isso que o teatro é tão importante, é por isso que aquilo que acontece na televisão, os exemplos que aparecem na televisão ainda são tão importantes. As histórias que nós consumimos esculpem a maneira como olhamos para o mundo também. E por isso é muito importante que nós possamos levar pessoas que nos contam uma versão diferente da realidade a uma vida que nunca tocou aquela realidade. E às vezes é só isso. Tu, se és médico, sabes a quantidade de pessoas, desculpa, estou a tratar por tu, não, mas esta coisa de todos os dias, quando se abre a porta do teu consultório, entram 20 pessoas com histórias diferentes, não é? E aquilo que eu acho que se aprende quando se trabalha num meio de comunicação de massas como eu, não é? Na rádio comercial, é que tu tens que ter esse denominador de, ok, qualquer pessoa pode ouvir isto, mas se eu escolho dizer seja bem-vindo à rádio comercial, eu estou a tomar uma posição. E essa posição às vezes pode ter um preço. Ou seja, há pessoas que detestam, por exemplo, que tu utilizes linguagem inclusiva, ou que acham que não faz sentido. Eu vou tentando e tento trazer isso para a minha comunicação. Mas lá está, aquilo que eu acho que faz sempre muita diferença é tu conseguires levar um contexto de uma história, ou levar a Guadalupe Amaro à rádio comercial tem uma importância, porque se calhar as pessoas que ouvem aquela rádio a partida não conhecem a Guadalupe e vão conhecer pela primeira vez. Ou há uma história bonita de um programa que eu fiz, que era o que faltava, em que a da altura entrevistei o poeta André de Cedeiro. E foi um dos últimos programas que eu fiz do Era o que Faltava. E na altura Era o que Faltava dava às 8 da noite, era em direto na rádio. Portanto, toda a gente podia ouvir, não era um podcast que alguém tinha que ir procurar. E o André foi um ótimo convidado, é um extraordinário, muitas pessoas talvez aqui conheçam, é um poeta extraordinário. E o André, e no dia seguinte, no cabeleireiro, acho que era numa localidade perto de Praga, recebeu uma mensagem, alguém a dizer, olha, toda a gente no cabeleireiro tinha ouvido. E diziam, foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa trans. E outras pessoas diziam, olha, foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa poeta. Ou seja, há uma dimensão e uma diversidade, e ainda por cima um poeta trans. É uma pessoa, e é uma pessoa que a rádio tem esta coisa, a voz tem esta coisa que eu acho que é brilhante,
e que é tão honesta, que é, os teus preconceitos chegam depois. Portanto, se tu primeiro ouves e depois de repente, ok, de repente aquilo é um trigger ou não. Portanto, eu acho, estou-me a alongar, peço desculpa, mas eu acho que a voz e nós tentarmos, sim, ser ouvidos, essa escuta ativa é um dos grandes desafios, agora e sempre, mas agora em particular. Desculpa. Mais perguntas? Olá. Olá, boa tarde. Diana Tavares, mulher, cis, hetero, da Margem Sul, gosto de videojogos e quero ter filhos. Estas últimas 3 coisas já me deram problemas no trabalho. Também para sinalizar que, quando é para ter preconceito, há sempre novas ideias de onde o arranjar. E a minha pergunta era mais para pedir o vosso ponto de vista de um elefante na sala que eu acho que está a ser um bocadinho ignorado. Quando falamos de digital, diversidade e inclusão e o que está a acontecer agora por causa, por exemplo, da eleição de Trump, é que os movimentos conservadores já arranjaram também influencers que falem por eles com as caixinhas da diversidade todas preenchidas. Eu vou dizer 4 nomes que me surgiram organicamente nas redes sociais durante esta campanha eleitoral americana. Blair White, Amala Akuponi, Isabel Brown, Brett Cooper. Blair White é uma republicana trans fervorosa apoiante Trump. Amala Akuponi é trumpista representante dos afro-americanos, supostamente. Brett Cooper e a Isabel Brown, 2 geração Z, antifeministas e anti-aborto. E este conteúdo aparece lado a lado com pessoas como a Tânia, por exemplo. E estas pessoas sabem o marketing que fazem e estão a combater esta ideia de não, porque eu sou uma minoria, não concordo com a agenda woke, e estas pessoas também têm seguidores. E não vamos ignorar, tiveram um papel importante em garantir que as minorias também votavam no Trump. Como um contramovimento a opiniões como pessoas como a Tânia e pronto, não conheço o trabalho da Guadalupe, mas imagino que deva defender coisas contrárias à Blair White, espero eu. Não, por acaso escolhemos de propósito a Guadalupe, porque é igual. Era para ter diversidade. Exato. Sim. E eu acho que enquanto não falarmos destas pessoas nas conversas sobre inclusão, principalmente no meio digital, estamos a ignorar elefantes na sala, porque os jovens portugueses também estão a ter acesso a conteúdos. Se eu que não os procurei, os vídeos apareceram-me à frente, os jovens portugueses também estão a recebê-los. E pronto, eu não sou um rapaz de 14 anos, portanto, graças a Deus, nunca recebi um vídeo do Andrew Tate, mas estas pessoas também andam por aí. Claro. E queria o vosso ponto de vista com este mercado. E se há alguma coisa que vocês, como criadores de conteúdo, podem fazer, podem exigir das redes sociais, não me ponham ao lado destas pessoas, por exemplo, nos anúncios ou assim. Obrigada. Obrigado, eu. Ótima pergunta. Não sei quem é que quer começar ou se querem que eu... Eu não sei se nós... Pronto, se sentiste isso, então acredito que o tínhamos feito, mas eu não sei se... Eu não acho que o ignore. Eu sei que existe, sei o impacto que tem. Não acho que seja algo novo. Os movimentos conservadores reacionários usarem tokens de minorias para mostrar este não é como os outros, estão a ver, este aqui assimila-se aos nossos ideais, portanto... é dos nossos, pode existir bons, só têm de concordar connosco e só têm de promover os nossos ideais. Não acho que seja algo novo, acho que é algo preocupante, mas acho que é algo igualmente preocupante como, lá está, não só as minorias conservadoras, minorias que são conservadoras reacionárias, mas pessoas como Andrew Tate, pessoas que têm visibilidade e que promovem esses tipos de ideias e que ameaçam os nossos direitos. Sim, claro que é um problema. Lá está, é o problema, nós... Durante a maioria desta conversa, de facto, incidimos mais luz no bom que a exposição digital nos trouxe, porque eu acho que nós somos parte desse bom, não é? Então, acho que é por isso também que protagonizou mais a nossa conversa. Mas a exposição que vem com o digital e a visibilidade que vem com o digital incide luz sobre tudo, não é? E principalmente
quando são, sei lá, movimentos que são pró-sistema misógino e racista e homofóbico e transfóbico, pessoas que defendem esses ideais e que defendem esse sistema, como é óbvio, ainda têm mais meios, são financiadas por grandes grupos e tudo mais, portanto, não acho que seja... Acho que é mais chocante haver alguém trans, por exemplo, antissistema com visibilidade, do que surpreendente haver uma Blair White. Acho que haver uma Blair White é super previsível, porque é uma boneca do sistema, para corromper os ideais e para fragilizar a comunidade. Acho que são manobras já muito utilizadas desde sempre e muito previsíveis. São preocupantes, sim. Se vivemos um momento muito preocupante na nossa história. Sim, lá está, eu, regra geral, acabo sempre por cair na autoproteção e pensar, sim, isto está tudo mas o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? O que é que está sob minha capacidade de fazer sem eu surtar agora, não é? É a pergunta certa. Sim, eu acho que o que nós podemos continuar a fazer é continuar a existir, não é? E a fazer o nosso trabalho, não é? Acho que era a única coisa que acrescentaria. Pois é, sempre aquela questão, desculpa, diz. Não, ia só dizer, agora recentemente, quando o Trump ganhou, eu acho que muitas pessoas, ou eu pelo menos isto aconteceu e muita gente disse que sentiu mesmo, há um medo e uma desesperança sobre o futuro e uma sensação de impotência muito grande. Eu acho que aquilo que devolve algum sentido de controlo da situação, nem que seja na nossa esfera, é isto, que é, vamos continuar a fazer a nossa parte e fazer com que a nossa parte, até pensando estrategicamente sobre ela, se nos fizer sentido, não é o teu caso, mas se fizer sentido estrategicamente para que chegue mais longe, para que façamos mais, entre aspas, mais barulho, para que se ouça mais, para que mais gente se junte à conversa connosco, em vez a estas pessoas. Porque não há muito mais. Nós podemos denunciar este tipo de conteúdos. Mas quer dizer, eu não vou de repente, agora denuncia toda a gente esta... Nem consegue, não vai ser eficaz. Porque não eu vai sou ter pequenina, Sim, exato, não vai ter consequências. Então lá está, ao fim do dia tu não vais conseguir calar aquelas pessoas, elas não vão deixar de existir. O que é que podes fazer? Podes expandir a tua própria visibilidade, o teu alcance, o teu diálogo, podes dar visibilidade a pessoas cujos ideais tu acreditas e que achas que devem ser promovidos e não dar visibilidade a essas, e às pessoas que seguem esse tipo de pessoas e que tu talvez na tua esfera social, nas tuas esferas sociais, achas que podes chegar com algum diálogo, chega. Eu acho que lá está, no que está no nosso perímetro de ação. Sim. Também acho que a verdadeira revolução que se avizinha é nós nos encontrarmos mais. Ou seja, o grande problema é o que as pessoas sentem que são capazes de fazer e dizer por não estarmos aqui ao lado uns dos outros. Jamais diremos, mesmo que nós discordemos, é mais difícil que alguém tenha uma atitude completamente agressiva, violenta, à frente de 600 pessoas, não é? Não é uma coisa que aconteça tanto. Eu acho que o grande desafio, e é por isso que eu acho que o teatro vai ter um papel mais importante no futuro também, é porque nós vamos ficar exaustos. Nós já estamos exaustos. E o facto disso ser tão permeável e tão presente, por exemplo, nos canais de notícias também, o facto dos comentadores se sucederem uns atrás dos outros e estamos no comentário, dá a sensação que não temos escolha. E eu acho que a escolha é esta, é encontrarmos. Perguntava-se, já não há mais... Diz isto, desculpa. Eu vou só interromper para dizer que estamos mesmo a chegar ao fim. Eu sei que ainda há muitas questões, talvez, para recolher. A minha sugestão seria, vamos recolher todas as questões e depois fazemos uma Claro. para tentarmos fechar. Já estamos aqui Temos a que ir passar para casa, não é? Eu percebo. Temos que ir para casa, às nossas Vamos vidas. apanhar trânsito. Então, se que apanham perguntas é que todas. existem para nós fazermos uma espécie de rapid fire? Uma ali... Ali ao fundo. Então acho que não há assim tantas. Temos Pô, uma. mas assim é mais fácil para conseguirmos fechar. Duas? Ok. Então, por favor, se puderem... Já estamos aqui a ouvir? Já, olá. Mas nós sentimos daqui, então. Ok. Olá. Olá, o meu nome é Susana e tenho 54 anos, de paralisia cerebral e de cadeira de rodas. E tive a felicidade de conhecer a Tânia e a Catarina durante a pandemia e que me intervinham e que davam aqui um conhecimento sobre algumas causas que eu estava dispersa para elas. Eu queria trazer aqui uma questão sobre
vemos também o copo meio cheio. E não estamos sempre a ver o copo bem vazio. Eu, como disse, tenho 54 anos de cadeira de rodas e há 54 anos para cá os temas são exatamente os mesmos que eu ouvia há 54 anos atrás. Mas também sei que há uma evolução enorme na sociedade, felizmente. Em termos de acessibilidade, demos um passo gigante entre antes do 25 de Abril e até hoje. E eu acho que andamos sempre a bater na mesma tecla, e bem, em alguns casos, e eu agradeço já a Catarina por dar voz a estas arquiteturas mal feitas, mas também achava que era importante também darmos aqui uma alusão ao que está bem feito, às boas práticas, tanto na cidade de Lisboa, que é aquela que eu conheço mais próxima, como também nos transportes públicos, que já tivemos uma evolução enorme, como a restauração, como na cultura, há boas práticas, e acho que pessoas como a Catarina, que têm uma grande influência nas redes sociais, e acho, dou-vos parabéns à sua maturidade enquanto evolução que ela teve ao longo de 6 anos. Também era importante dizer o contrário, porque está com uma paralisia cerebral, com pais super protetores e que dizem: não vais para a rua que há o grau, não vais para a rua que há o papão. Claro que isso depois é validado também nas redes sociais. E eu acho que a participação das pessoas, a representatividade das pessoas com deficiência tem muito que partir também delas. E não estar sempre à espera de um mundo perfeito, porque o mundo nunca vai ser perfeito. E eu, com 54 anos, eu já percebi que a acessibilidade para todos é um caminho, estamos a construir todos juntos, mas perfeição é coisa que não vai haver. Então, se calhar é bom que começarmos também a ter as pessoas que têm voz, e a Catarina, um apelo aqui à Catarina como trabalho de casa, é também falar de coisas boas, e boas práticas, boas formas também de viver a vida e não sempre com o pesadelo e isto é tudo mal. Porque se calhar as coisas bem feitas acabam por não ter a visibilidade merecida. Eu continuo a não ver pessoas de cadeira de rodas dentro dos autocarros, dentro do métro, dentro do comboio, etc. Não continuo a ir a restaurantes acessíveis, porque obviamente só posso ir aos restaurantes acessíveis, e continuo a não ver pessoas dentro dos restaurantes. Pode haver aqui muitos fatores, mas se calhar é porque estão por trás das redes sociais com medo que o mundo lá fora também seja tão mau que não permite que a minha participação seja bem-vinda. É só aqui um parênteses. Muito obrigado pelo aplauso, obrigado por essa partilha. Já vamos responder com boas práticas e bons exemplos, mas temos outra pergunta também. Olá. Olá, eu sou a Cláudia, eu apresentei-me há bocado, mas se calhar para dizer uma coisa diferente, sou uma grande amante da beleza da diversidade, porque acho que a diversidade é tão bonita que às vezes não compreendemos isso. Eu gostava de dizer uma coisa interessante aqui para o final, que é, nós falamos muito dos problemas estes 2 dias, mas como estava a dizer a Susana e bem, há soluções. E uma das coisas que eu tenho visto, porque eu sou consultora também, no trabalho de consultoria nós focamos muito em tentar encontrar soluções que criam impacto. E há uma estratégia que se chama a comunicação de crise, em que se aprende a contrariar as narrativas das pessoas que nos estão a contestar. E isso obriga primeiro a percebê-las. De onde é que foi a origem daquelas narrativas?
e a contestá-las não de forma agressiva, para não os alienar, mas sim para fazer. E no digital tem uma coisa fantástica que são os algoritmos. Os algoritmos vão a nosso favor. Se eu compreender as narrativas, eu posso usar exatamente as mesmas palavras para chamar o algoritmo a meu favor, e a pessoa que recebe a informação contrária. E é evidente que isto não é perfeito, porque eu também vou encontrar muito lixo, como dizia aqui a nossa colega, que também recebe coisas, mas ajuda bastante a desconstruir narrativas que são feitas, porque nós, quando ignoramos as narrativas, nós depois temos as eleições do Trump, não é? Sim. E também aqui, é preciso não esquecer que temos deputados do Chega ali. E, portanto, esta ação ajuda-nos bastante, ou seja, o digital realmente tem ferramentas poderosas e a comunicação empática é uma delas, e nós, se calhar, o que precisamos é de aplicar mais isso ao contexto organizacional, não só aos empreendedores do mundo que estão aí, mas também às organizações do mundo, porque é possível chegar às causas e é possível converter algumas pessoas para elas, mas o storytelling que vocês fizeram aqui muito bem, parabéns por isso, é muito importante. Porque eu, para me conseguir pôr no lugar do outro, tenho que perceber o outro. E há muitas pessoas que não nascem com essa capacidade inata de empatia e de conseguir chegar. Mas eu queria acabar a dizer isso, da solução, porque acho que nós devemos debater o problema e a gravidade dos problemas. Mas, como dizia a Susana, não queremos estar aqui daqui a 50 anos a dizer exatamente a mesma coisa aqui. E há soluções, e acho que é isso que temos de partilhar, se calhar, mais. E era esse tom positivo aqui. Obrigado. Para finalizar. Não, muito importante, porque é isso também, não é? Não podemos nunca esquecer o que é que andámos nestes últimos 50 anos. Como é que evoluímos. Pedia-vos então que falassem de um bom exemplo para fechar, para fecharmos a coisa com essa tónica positiva, até porque é o último momento daqui desta conferência, primeira conferência, que acham onde estamos a fazer boas evoluções, se calhar começo por ti, Catarina, boas práticas, bons exemplos, coisas que vos dão esperança. Sim, acho que é importante. Antes queria dizer à Susana, obrigada pela partilha, e também dizer que a minha própria comunicação também tem evoluído muito neste sentido, porque a verdade é que nós ficamos muito absorvidos e eu diariamente deparo-me com maus exemplos, e eu tenho feito um esforço também, porque às vezes é um esforço por comunicar também os bons exemplos que vou passando, porque isto também é importante. E eu acho que na área da cultura temos feito, e eu também trabalho nessa área, temos feito bastantes avanços em tornar museus, teatros, espetáculos cada vez mais acessíveis para pessoas com deficiência, e portanto eu acho que este ano fez-se muita coisa, a muitos níveis, festivais de verão, espetáculos cada vez com mais acessibilidade. Ainda não estamos no ideal, porque ainda são coisas muito focadas, mas acho que é sem dúvida um bom exemplo. E queria só dizer uma palavra final sobre esta questão de entendermos o outro, porque há bocado também ia dizer em resposta ao João, não era? João? Sim, Daniel, desculpa. Esta questão de colocarmos no lugar do outro e de entendermos no outro, eu sinto muito que as pessoas querem se colocar no meu lugar para me entender, em vez de me ouvirem. E acho que isso é muito importante. A melhor forma de nós entendermos a realidade do outro vai ser sempre ter uma escuta atenta do que o outro nos diz. E acho que isso ainda falta muito. Eu quero calçar os teus sapatos, mas eu calço 42 e tu calças 38. Portanto, vais ficar aí a nadar. Portanto, esta ideia de escutem, ouçam e depois ajam em conformidade. Guadalupe. Okay. Eu não vou dar um exemplo concreto. Tu dizes o que tu quiseres, como sempre. Estava só a avisar. Não vou dar um exemplo concreto, mas acho que é num tom positivo. Eu sinto-me bastante grata por viver na altura em que vivo, por ter nascido na altura em que nasci, por existir quando existo. Eu sinto que levo uma vida bastante plena. No meu dia-a-dia sinto, graças a Deus, como um privilégio. Sinto que pouco me diferencia de pessoas, sim, sabes? Não só tive muitas oportunidades de visibilidade que, sim, eram motivadas pelo facto de ser trans. Mas tens o teu nome, não é? Mas também, és vista pelo teu país. Sim, exato. E não só isso, sim, sou ouvida, sou vista não só por ser trans, mas por todo o resto que digo.
posso fazer tanto, eu penso tantas vezes sobre isso, e tantas dessas coisas que são tão banais, tão normais para a maioria das pessoas cis, talvez para todas as pessoas cis, tanto que, olhando para trás, para a nossa história, é tão recente que alguém trans o possa fazer, sabes? Com tanta paz, com tanta harmonia, com nem sequer pensar sobre isso no teu dia-a-dia, é só existires. E isso é o meu maior privilégio, eu acho. E daí ser muito grata por, acho que não é um exemplo concreto, mas acho que progredimos bastante nos últimos anos, mesmo últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, 15 anos, no que diz respeito a questões de identidade de género. E, aliás, eu acho que foi por esse progresso assim, foi um progresso assim tão meio repentino, muito rápido, que meio que a sociedade ali nos primeiros anos nem deu por ele, tanto que depois, quando deu, aproveitou-se disso para servir como bode expiatório para estes movimentos agora de extrema-direita que existem, que de certa forma eu continuo a vê-los. Talvez seja ingênua e otimista da minha parte, eu acho que disse que era Sagitário no início. Mas eu, de facto, continuo a achar que essa reação é uma reação que existe ao progresso que houve e continuo a olhar para ela como, claro que não o devo aligerar assim tanto, porque tem consequências graves na vida de muitas pessoas, nomeadamente mortes, não é? E outros tipos de agressões. Mas eu continuo a ver estes movimentos reacionários como uma birra da humanidade. A humanidade está a fazer uma birra, nós andámos muito rápido agora no tempo e ficaram, não, desculpa, o que é que está a acontecer a estes conceitos todos que nós tínhamos bem estipulados e inabaláveis durante séculos. E agora nós estamos a chegar aqui a abanar isto tudo, esperem lá. Então a fazer uma birrinha e eu acho que a birra vai passar. Era de Aquário. Signos outra vez. Sim, faltavam os signos. Tânia. Sim, para fechar, porque queremos ir para casa, eu sei. Dizer só, em relação aos últimos 50 anos e sabendo que há muito, muito por fazer, continuamos a ter várias mulheres aqui, ao nível dos direitos das mulheres sexuais e reprodutivos, continuamos a ter cerca de 30 mulheres a morrerem por ano, por exemplo, de violência doméstica, não é? Casos de violência doméstica. Continuamos aqui na luta por manter alguns direitos. Já dizia a Simone de Beauvoir, não pode dormir. Por qualquer crise política, religiosa, as coisas voltam para trás. Os direitos não são garantidos. Não são de todo. Mas o que é facto é que há uma grande... só alguns exemplos, nós tínhamos, antes do 25 de Abril, nós tínhamos de ter autorização do nosso marido para viajar, nós tínhamos de ter autorização para tomar contraceptivos e ainda assim não era uma coisa bem vista nem altamente divulgada, portanto não éramos donas dos nossos corpos. Os nossos corpos eram propriedade do nosso marido, inclusive a nível sexual, portanto sem escolha sobre ele. Há muita coisa, nós conquistámos o direito à contracepção, ao aborto, à liberdade sexual, ainda que com muitos preconceitos associados à nossa liberdade, não é? Que aquele double standard para ti é currículo, para mim é cadastro. É assim que funciona. Portanto, continuamos nestas desconstruções, mas sem dúvida, e aqui falo de mulheres, incluindo mulheres trans, mulheres com deficiência, porque é assim que se quer a luta feminista, mas acho que temos feito grandes progressos e tenho muita esperança e muita fé no futuro. E eu vou fechar por dizer que... Obrigado, às 3. Vou fechar por dizer que outra coisa boa, positiva, é a quantidade de aliados que existem. Eu acho que muitas vezes achamos que estamos completamente sozinhos e acho que é muito comum, sobretudo nas infâncias, por exemplo, LGBTs, de sentirmos que ninguém nos vê, somos completamente sozinhos e que ninguém nos ajuda. E a importância das pessoas que são a maioria, ou que fazem parte, ou que estão em posições de poder, sobretudo, é imensa, porque a velocidade aumenta, sei lá, 50% se tivermos pessoas do nosso lado. E o lado positivo que eu vejo em todo lado, vejo nos sítios onde trabalho, vejo nesta sala, de estarmos aqui numa conferência numa das universidades mais conhecidas do país, a discutir temas que parece que durante muito tempo foram temas assim meio difusos. Não, são temas do dia-a-dia, são temas que têm caras. E, portanto, eu realço isso como um ponto positivo e a importância também de defendermos a memória. Eu acho que essa é outra das grandes lutas que temos que ter. Porque quanto mais nos esquecemos do que nos aconteceu e do que vivemos, menos estaremos preparados para lidar com o que aí vem. Portanto, queria agradecer a todos, obrigado pelo convite, um aplauso às minhas 3 icónicas convidadas. Tânia Graça, Guadalupe Amaro, Catarina Oliveira. Muito obrigado à AGEAT pelo convite, à PPDI. E obrigado por terem estado nesta conferência. E agora é teu.